Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de missiologia, tá bom? Dessa vez com o tema motivos corretos que nos levam, a fazer missões. Por quê? Porque dentro dessa temática, ou melhor, dentro dessa prática, é muito comum nós visualizarmos pessoas realizando obras como esta pelos motivos errados. Quais seriam os motivos errados, Leandro? Bom, são inúmeros os motivos, como por exemplo, fazer a obra missionária apenas com o intuito de se autopromover, para chamar a atenção, não é? Outro sim, o motivo errado de se fazer a obra missionária é fazer uma obra pela simples percepção ou ideia de que Deus assim o mandou ele fazer. O terceiro, muito comum, é o desejo que a pessoa tem de realizar algo para Deus. E aí ele pega a sua mochila, coloca nas costas, a sua Bíblia debaixo do braço, abandona tudo e todos e segue para uma determinada geografia com a desculpa de que estará indo fazer a obra de Deus, quando na realidade ele vai estar indo para poder realizar o seu sonho. Logo, ao chegar no destino, ele vai estar usando a Deus e não Deus o usando. E isso compromete perigosamente a sua vida, ao ponto dele ser perseguido e, por vezes, ser assassinado. Então, para que eu possa entender quais são os motivos corretos que me levam a fazer missões, que eu montei essa disciplina, tá bom? Então peço que você preste bastante atenção nesses minutos que nós vamos estar reunidos aqui durante esse período de aula e que você consiga retirar desses minutos algo relevante para a sua caminhada, como também para a sua fé. Amém? Então pegue seu caderno, a sua caneta e tome nota daquilo que vamos debater e discutir durante este nosso encontro, ok? Bom, nosso primeiro slide ele vai trabalhar alguns tópicos. O primeiro tópico aqui é o desejo que Deus seja adorado e sua glória conhecida entre todos os povos. Então, o primeiro motivo correto que me leva a fazer missões é o desejo ardente que está no coração de Deus e do nosso, de que o nome do Senhor é que venha a ser adorado, e não o meu, e não o seu, ou da pessoa que está destinando-se ao campo missionário com o intuito de fazer a obra. Então, qual é o desejo? O desejo é de que Deus seja adorado e sua glória é conhecida entre todos os povos. Logo, o que me leva ao campo missionário? O que me leva ao campo missionário é fazer com que as pessoas que terão contato comigo adorem ao Senhor e que a sua glória ela venha a ser conhecida entre todos os povos. Que glória é essa? As suas realizações, a sua criação, o seu amor, os livramentos que Deus foi dando no decorrer da história para as pessoas que andavam em caráter de obediência à sua palavra. Qual é a glória do Senhor? É o amor que ele tem pelos seus. Glória essa que se manifesta em seu ápice quando ele envia o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas que viesse a obter a vida eterna. Então, qual é a glória maior que o missionário tem que apresentar da parte de Deus no campo missionário? Vai lá em João capítulo de número 3, versículo de número 16, que é a apresentação máxima da glória de Deus quando ele expressa o seu amor pela humanidade ao enviar o seu Filho ao mundo, ok? Então, o primeiro motivo correto que me leva a fazer missão é fazer com que o povo adore de fato ao Senhor e conheça a glória que o Senhor possui por meio dos seus atos de amor para com todos os povos da terra. Segundo ponto, a glória de Deus diz respeito a tudo que foi revelado sobre ele. E o que é que foi revelado sobre ele? Bom, de Gênesis ao livro do Apocalipse, nós conseguimos encontrar 66 literaturas que revelam quem Deus é,
É claro e evidente que não em sua totalidade. A Bíblia, ela não é uma biografia da pessoa do divino. Quando eu me debruço sobre os 66 livros da Bíblia Sagrada, eu não posso me debruçar com a ideia de que ali eu vou estar zerando em sua totalidade quem Deus é. Não, a Bíblia não expressa 0,00001% de quem de fato Deus é. Porém, a Bíblia revela tudo aquilo que Deus quis se mostrar para o povo. Quando você vai ao livro de Deuteronômio, em seu capítulo 29, versículo de número 29, Deus é claro ao dizer para Moisés que existem coisas que estão encobertas aos olhos dos homens. Paulo, no Novo Testamento, vai dizer que há de chegar um tempo que tudo aquilo que está encoberto será revelado. E esse tempo ainda não chegou. Então, qual é a visão do missionário? Qual é o motivo correto que leva o mesmo ao campo? Mostrar como Deus resolveu se revelar à sua humanidade, à sua criação. E como é que Deus se revela à criação? Por meio da sua palavra. Logo, a principal ferramenta que o missionário leva para o campo está na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Então, a priori, o missionário não vai ao campo com o intuito de fazer curas inexplicáveis, milagres inefáveis. O missionário não vai ao campo para flutuar. O missionário, a priori, ele vai ao campo para poder revelar Deus. Como? Falando em línguas estranhas, sapateando no poder, entregando profecias? Não. A principal missão do profeta é chegar ao campo missionário, a geografia que Deus o destinou a estar, e revelar o quê? O que diz as Sagradas Escrituras. Porque é por meio das Sagradas Escrituras que a glória de Deus, de fato, ela é revelada. Então, quer entregar algum tipo de revelação? Entrega a palavra. Porque quando você entrega a palavra, você está entregando a glória de Deus sobre a vida das pessoas que hão de estar recebendo. O próprio Cristo vai dizer, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos e ao falar no seu nome, ele se faz presente. Jesus faz menção a uma prática rabínica muito comum na época dele e também na época atual, de que quando 2 ou 3 pessoas estão dialogando e a Torá está no centro dessa conversa, significa que Deus ali está. Então, quando Jesus ele fala que aonde 2 ou 3 estão reunidos, falando no seu nome, ele se faz presente, ele está dizendo que todas as vezes que alguém se reúne para discutir acerca da palavra, ele desce e se faz presente naquela reunião. Então, quer atrair a glória de Deus? Estabeleça como pilar da sua conversa a palavra, tá bom? Terceiro ponto. Entretanto, olha que pesquisa interessante, mas também muito confrontadora. Entretanto, mais de 3 bilhões de pessoas no mundo não adoram ao verdadeiro Deus. Este pensamento é que inspira os missionários. Eles sentem uma divina compulsão em pregar o evangelho, de acordo com 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16. Quando nós olhamos, por exemplo, para o cenário brasileiro, com a quantidade de igrejas que nós temos por metro quadrado, principalmente aqui no estado do Rio, onde igrejas estão dividindo paredes, onde por vezes dentro de um mesmo quarteirão existem 3, 4, 5 congregações, não é mesmo? Parece que a palavra ela já está muito compartilhada entre os povos, que muitas pessoas estão adorando ao Senhor. Não, existem muitas pessoas que ainda não adoram ao Criador, muito pelo contrário, adoram a criatura. Eles optam por adorar o homem, eles optam por adorar a criação de Deus, como o sol, a lua, as estrelas, mas não adoram ao Criador. O Salmo de número 92, por exemplo, é um salmo riquíssimo, porque é um salmo que todos os sábados, todo judeu faz menção do mesmo.
porque é um salmo que aponta para um dia de culto de ações de graça. É um dia da criação, adorar ao Criador. Depois você dá uma lida lá no Salmo de número 92, para que você possa entender claramente essa minha fala. Então ainda existem aproximadamente 3 bilhões de pessoas que adoram as imagens, 3 bilhões de pessoas que adoram aos elementos como o sol, luas, as estrelas. Existem 3 bilhões de pessoas que não adoram a nada nem a ninguém. Existem pessoas que adoram ao seu dinheiro, ao seu carro, à sua casa, adoram ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, mas não adoram a Deus. E isso, de fato, é o combustível dos missionários. O que é que inspira um missionário? O missionário não é inspirado a sair da sua casa, do meio da sua parentela, e ir a um local extremamente hostil, porque ele vai receber ali rios de dinheiro. Não, o que inspira os missionários é a oportunidade e o entendimento que existe um campo fértil, uma seara grande, onde eles não vão precisar brigar por microfone, por cadeira, por cargo, por título, por oportunidades, por cultos mais importantes, por cara no cartaz, não é mesmo? Então, se existe um universo de 3 bilhões de pessoas no mundo para que eu possa pregar a palavra, para que eu vou ficar brigando com 5, 10, 15 pessoas? Para que eu vou ficar me preocupando com calúnia, com inveja, com difamação que é gerada com o intuito de diminuir, né, a sua imagem para que outras pessoas, as que geraram esse processo, ocupem o seu lugar? Então, existem muitos altares para poder pregar a palavra, até porque o altar, ele não é aquele que está estabelecido somente dentro de uma igreja. O altar, ele é estabelecido onde a palavra de Deus ela é pregada. Quando você vai se debruçar sobre a história de Davi e Salomão, a história vai declarar que o templo era de Salomão. Mas quem constrói a grande maioria, ou a parte principal do templo, não é Salomão, é Davi. É Davi que consegue, por exemplo, todos os materiais para a construção do templo. É Davi que constrói o altar. Davi não levanta a parede, não organiza os elementos, mas Davi estabelece o altar. Então entende-se que existe altar sem templo, mas não existe templo sem altar. Segundo, existe templo sem 4 paredes. Aonde você estiver com um texto sagrado sobre posse de suas mãos, com a oportunidade de apregoar essa palavra, ali está estabelecido um altar a Deus. Então existe templo sem altar, mas não existe existe altar sem templo, mas não existe templo sem altar. O altar é que é o principal, e o altar é estabelecido onde a planta dos seus pés é posta, onde a palavra ela é apregoada. Então é tempo de nós pararmos com essas brigas e essas intrigas por cargos, por pontos principais na igreja, por oportunidades em cultos mais relevantes. Eu nunca prego no domingo, eu nunca prego numa quinta, eu quero pregar numa festividade. Quer pregar para multidões? Tem 3 bi de pessoas esperando uma mensagem que saia dos seus lábios, tá bom? Então, o que inspira os missionários? Essa quantidade de pessoas aí perdidas no mundo, sem saber ao que adorar, e por não saber, adoram a qualquer um. Até porque, gente, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, correto? E a idolatria ela surge onde existe ausência de conhecimento. Então, quer estabelecer um ambiente idólatra, fechem as portas do conhecimento. Tá? O antídoto para a idolatria é o conhecimento. Mas a fertilidade para a idolatria é a ausência do conhecimento. Ok? Idolatria não se repreende no nome de Jesus. Idolatria se repreende com a apresentação de quem é Jesus. Tá bom? Sigamos aqui para o nosso próximo slide. Outro tópico, o desejo de obedecer a Deus por amor
e gratidão, por meio do cumprimento da comissão de Cristo. Qual era a comissão? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, qual é o motivo correto para se fazer missão? É o desejo de obedecer a Deus, tá? E por que alguém obedece? Deixa eu pegar a minha caneta aqui, para poder grifar aqui, para ficar mais claro. Aqui, por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo e porque eu sou grato. Então, a obediência, ela é fruto do amor que eu tenho a Deus, porque se eu amo, eu obedeço. Um dos principais significados do amor é a obediência. Se eu não me engano, ali João, capítulo de número 14, né? Se eu não me engano, ou é 14 ou é 15. Depois você faz uma pesquisa, mas se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é 14. Vai dizer que, Jesus vai dizer que aquele que me ama é aquele que obedece, guarda e pratica os meus mandamentos. Então, o jeito certo de fazer missão, por amor. E quem ama, obedece. E o segundo, por gratidão. Gratidão a tudo aquilo que Deus já fez, já te deu, pelas portas que Ele abriu, pelas situações que Ele te livrou, entende? Da onde Ele te tirou. E o terceiro ponto, por meio do cumprimento da missão. Qual era a missão? É a missão do ID aqui, ó. A missão de fazer discípulo, e de fazer discípulo, não é uma ordem. Não é assim, deixa eu pensar se eu vou fazer discípulo. Deixa eu orar para ver se eu posso fazer discípulo. Não, é uma ordem direta. Vai, sabe? Faça discípulos. Porque não é ide e, sei lá, alcancei novos membros para a sua igreja. É ide e fazer discípulos. Não é ide e enche a igreja, não. É ide e fazer discípulos. Porque uma vez que eu faço discípulos, eu faço com que a obra não pare. Porque nós não nascemos para semente. Nós nascemos, crescemos e morremos. É a lei natural da vida. Quem você vai deixar depois de sua partida? Partida essa que pode ser hoje, que pode ser amanhã, que pode ser daqui a um ano. Então, quem é que você deixa para dar continuidade ao seu legado? O seu discípulo. Os 12 saíram, mandaram 70, de 70 vieram outros e outros e outros e outros, e por isso a igreja ela está sobre a face da terra, dando continuidade à obra que o Jesus começou há 2023 anos atrás. Ok? Outro sim, o desejo ardente de usar todos os meios legítimos para salvar os perdidos e ganhar não crentes para a fé cristã. Então existe um desejo ardente, ou seja, aquilo que queima em seu coração, né? O que arde em seu coração, né? É ganhar as almas. Fazendo como? Bom, eu tenho que usar todos os meios legítimos. Hoje existem muitos meios, muitas ferramentas, né? Nós temos a internet, onde o meio de comunicação ele é muito utilizado. Por exemplo, você provavelmente deve ter ali a sua conta no Facebook, você deve ter a sua conta no Instagram, você deve ter a sua conta no Twitter, você tem o status do seu WhatsApp. Se você postar ali uma foto, um texto nos seus stories, você vai ver com uma visualização muito grande. Hoje você tem TikTok, hoje você tem Kawaii, hoje você tem muitas redes que compartilham vídeos e textos para inúmeras pessoas, com o intuito de que essas pessoas sejam alcançadas por meio da palavra e a palavra possa fazer algo em favor da vida delas. Mas Leandro, eu não as conheço. Você não precisa as conhecer. Você só precisa ser um semeador que saia a semear, a lançar as suas sementes. As sementes, uma vez lançada, ela pode cair em uma terra seca, ela pode cair entre as rochas, ela pode cair entre os espinhos, mas também ela pode cair em uma terra fértil. Então, todo o nosso trabalho está condicionado em lançar as sementes. Para salvar quem? Os perdidos. Para ganhar os não crentes. A obra missionária, ela tem um intuito. Qual o intuito? Ganhar os perdidos. Ganhar os não crentes. Para a igreja, não, para Cristo. A ideia é alcançar pessoas para Cristo.
Hoje, se nós nos preocuparmos mais com os não crentes e também com os perdidos, porque a pessoa se perde, ela é abandonada. Porque quem se perdeu é porque um dia foi achado, né? Então, o perdido é aquele que estava na casa e que se perdeu da casa, é a ovelha perdida. Só que para esse perdido, a igreja dá um nome. Qual o nome? Desviado. Não quis nada com Jesus. Fraco. Né? E automaticamente caracterizando essa pessoa como tal, eu automaticamente não me sinto na necessidade de ir atrás do mesmo. E o não crente eu denomino ele como um ímpio, como aquele que pratica impiedade, que está fadado aí para o quinto dos infernos. Logo, quem presta sou eu. Eu sou o próprio santo, o próprio Deus, que precisa ser cultuado e adorado. E o terceiro e último ponto, paixão pelas pessoas que por ignorância e descrença estão morrendo em seus pecados. Existem pessoas ignorantes? Sim. Ignorante aqui não é aquela pessoa arrogante, mas é aquela pessoa leiga. E tem pessoas descrentes. O que significa crença? Crença é a forma como você vê alguma coisa. E a forma como você vê é a forma como você vive. Então, você vê aquilo daquela forma que você vive, né? Crença é isso. É uma vida que você leva de acordo com a visão que você possui. O descrente não tem visão de nada. Então, ele é um perdido. Ele não tem uma resposta para nada, ele não tem uma base, ele não tem norte, ele não tem um rumo. É o descrente. Se crença é o método de vida, o modelo de vida pautado na minha visão, descrença, eu vivo uma vida sem nenhuma visão, sem projeto, sem perspectiva, sem objetivo, e automaticamente, o que acontece comigo? Eu morro nos meus próprios pecados. Então a finalidade da missão é ter a paixão por essas pessoas, é alcançar vidas, é ser ferramenta de aproximação dessas pessoas para com Deus. Eu preciso ser uma ferramenta de Deus para com essas vidas. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido aí, de uma forma ou de outra, deixar clara essa minha fala, que você possa ser enriquecido, tirar as suas dúvidas, esclarecer outras, e que Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.